Hoje, então, o nosso assunto, o nosso tema da live é tudo o que você precisa saber antes de dizer o meu filho é desobediente. A gente vai bater um papinho sobre isso para a gente poder entender o que tem por trás da desobediência. O que é uma criança obediente e por que a criança tem alguns comportamentos que a gente julga, claro, como comportamento desobediente. E também a gente vai entender a diferença de uma desobediência com crianças pequenininhas, 2, 3 anos e meio, e a desobediência com crianças maiores, 5, 6, 8 anos. Combinado? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Pessoal que está chegando aí, bem-vindos. A Glaucia aqui no YouTube, Roberta também, boa noite. Pessoal aqui chegando no Instagram, sejam bem-vindos então para o nosso bate-papo, tá bom? Então vamos lá, já vão colocando aí para mim quem é a mamãe raiz, quem é a mamãe novata, quero saber. Mônica, boa noite, bem-vinda, tá bom? Então, hashtag mamãe raiz, hashtag mamãe novata. Se tiver mamãe uau, comenta aí também para a gente poder bater um papo. Taliane, bom ver você aqui, querida. Que bom ver você aqui no Instagram com a gente, viu? Então, vamos lá, vamos conversar então um pouquinho. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Kunin, sou educadora há 22 anos e sou mãe da Ana Luísa, de 5 anos, e do Júlio Henrique, de 3 aninhos. E o meu trabalho é ajudar pais e mães a terem os filhos obedientes em 4 semanas, sem gritar, sem surtar, com o meu programa online, tá bom? E olha, quando eu falo de filho obediente, é bom a gente esclarecer que essa obediência que eu falo não é aquela obediência de soldadinho, onde a gente fala e a criança corre quietinha e obedece, tá? Onde se ela não obedecer, ela é punida, ela é castigada. Não é esse tipo de obediência, tá? Tipo de obediência que eu falo é aquela obediência com base no respeito, onde a gente trata a criança com muita gentileza, mas a gente não pode esquecer que tem o que também? Junto da gentileza tem firmeza. Quem é mamãe raiz aqui já sabe, né? Sempre que eu falo gentileza, falam firmeza também. Ju, sua lindona, bom te ver aqui. Hashtag mamãe uau, né, Ju? Bom ver você aqui, viu? A Glaucia, mamãe raiz, já deu certo aí? Glaucia, você falou que travou no YouTube? Comenta aqui para mim, você já voltou a rodar, tá bom? Então, a obediência que eu falo é a obediência onde a gente trata a criança com respeito, ela admira a gente, ela sabe que o que a gente quer é o melhor para ela, e aí ela obedece a gente por admiração, tá bom? É esse o respeito que a gente vai bater um papo, essa obediência, tá? Giselda aqui, a Paty, hashtag raiz, bom ver vocês aqui. A Rê chegando, Daniele, boa noite, querida, tudo bom? Isso aí, então vamos lá conversar um pouquinho aqui, tá? Então, olha, vamos conversar um pouquinho. Como eu sou mãe, eu tenho 2 crianças, né? Eu sei que às vezes a gente se vê ali um pouquinho perdida. E agora, né? O que a gente faz? Porque quando a criança desobedece, vem uma sensação na gente assim, pera lá, eu não tô dando conta, né? Da impressão é essa. Não tô dando conta, e se a criança continuar fazendo isso daí, o que não vai ser lá na frente? Aí é o medo do que ela vai ser lá na frente no futuro, que faz com que a gente já queira cortar o mal pela raiz ali na hora, né? E a gente quer cortar o quê? Evitar o quê? O comportamento dela, aquela pontinha do iceberg que aparece. Mas a gente precisa pensar no que está provocando o comportamento, o que está levando a criança a ter esse comportamento, que é toda aquela parte que está lá por baixo, né, das águas do iceberg que a gente não enxerga. Então a gente trabalha com essa parte de baixo, tá bom? E olha, então o que é primeiro uma criança obediente? Vamos conversar um pouquinho, vamos começar o nosso bate-papo. Quem já acompanha aqui, tá sempre aqui nas lives, já sabe que o nosso negócio aqui é um bate-papo, combinado? Então vamos lá. Dito tudo isso que eu falei, quero que vocês me contem aí, para você então, o que é quando você pensa assim, Lisa, eu quero o meu filho me obedecendo, eu quero o meu filho obediente. O que vem na sua cabeça? Comenta aí para mim.
tá? Pra gente ver se o nosso bate-papo aqui está alinhado, como que tá, combinado? Fabiana também chegando, tudo bom, querida? A Lindejane aqui também, que gostoso, viu? Tem mais uma colega aí de disciplina positiva, bem-vinda. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Quero que você conte para mim o que é para você uma criança obediente. Né? O teu sonho, assim, de poder falar para os amigos, para a família, minha criança é obediente. Qual que é a cena que vem ali na sua cabeça, na sua mente? Vamos bater um papinho? Então, comenta para a gente começar a entrar aqui no nosso assunto. Glaucia, obrigada que você comentou que voltou, que tá tudo certinho. Pessoal aqui do Face, vamos lá. Cadê, minhas lindonas, os comentários de vocês? Vocês sempre bate papo comigo, não me deixa aqui, não me abandona hoje, não. A Jane colocou aqui, quando você não surta com a criança, já é um bom caminho, né, Jane? Deixa eu ver aqui. A Ju colocou assim, ó. Queria que a Elô aceitasse quando eu falo não e tento dar a ela uma outra opção e ela não aceita, tá? Ótimo, Ju, obrigada, viu? Obrigada aí que você comentou que é para você a Elô obedecendo, né? Quando você pensa na cena, é isso que você imagina. Muito bom. Mas alguém gostaria que, ó, Glaucia, pedir algo e não ter que ficar repetindo, tá? Quando a minha pequena atende o que eu estou falando, tá, joia? Então, olha, a gente precisa saber primeiro, vamos diferenciar aqui, vamos diferenciar as crianças com dois grupos de idade, tá? As crianças pequenininhas e as crianças maiores, para a gente poder entender o que acontece ali com a cabecinha de cada uma, tá? A parte, quando a minha pequena atende o que estou falando. Então, vamos lá. Crianças pequenininhas, vocês já ouviram falar, né, que as pessoas rotulam ali a terrível fase dos 2 aninhos, né? Quando a criança, a gente fala que ela começa a fazer birra, ela começa a se jogar no chão, ela teima, ela quer fazer as vontades dela. Isso é o que os pais comentam com crianças pequenininhas. E aí fala, né, Elisa, minha filha de 2 anos não obedece, o meu filho de 2 anos, quando a gente fala não, ele se joga, baixa a cabeça, ele não pode ser contrariado. Então, o que acontece com as crianças desse tamanho? Primeiro, eu preciso falar para vocês assim, ó, que uma criança obediente é uma criança que ela é encorajada, tá? Ela é encorajada por quê? Porque ela se sente pertencente ao ambiente, ela se sente segura, ela sente o amor dos pais, ela percebe, tá? Não tô falando que os pais não amam. Tem diferença entre amar e sentir amado, tá? Então, ela sente esse amor, ela tá tranquila, ela tá segura, tá? E a criança que ela não obedece, provavelmente é o contrário. Ela está desencorajada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai falar primeiro das crianças pequenininhas, por volta de 2 aninhos, 3 aninhos. Então é preciso a gente entender que o cérebro humano, ele vai estar completamente formado lá por volta dos 25 anos. Vocês têm noção do que é isso? Lá por volta dos 25 aninhos. É tempo, gente, é tempo. E daí vem mães e pais de crianças pitoquinhos de 2 aninhos, aquelas coisinhas mais fofura do mundo, falando, Lisa, meu filho não ouve não, né? A criança não obedece. Gente, a criança pequenininha, ela não obedece, não é porque ela quer desafiar você. Até hoje ainda eu vi uma mãe que comentou comigo, né? Elisa, eu falo não e a criança de 2 anos quer me desafiar. Gente, criança de 2 anos não tem capacidade para isso, tá? Não consegue pensar e raciocinar. Eu vou desafiar a minha mãe, vou desafiar o meu pai. Pode ficar bem tranquilo quem tem os pitoquinhos em casa, não é para desafiar vocês, que as crianças de 2 aninhos gritam, esperneiam, brigam, insistem, fazem birra, não é por conta disso. A gente precisa entender que o cérebro infantil não está formado.
Se vai ser formado lá por volta dos 25 anos, criança de 2 aninhos acabou de nascer, gente. O cérebro é puramente primitivo, tá? Puramente primitivo. A parte primitiva, que é aqui do sistema límbico, não faz conexão com o córtex pré-frontal, que é a parte mais evoluída do cérebro, que é a parte do raciocínio, de entender, tá? Então, não está ligado. Então, quando a criança ela é contrariada, quando ela quer fazer uma coisa e a gente não permite, ela entra num descontrole emocional. Ela só sabe gritar e chorar porque ela ficou descontrolada ali, sabe? O meu mundo parou ali, é essa sensação para a criança. Então ela não consegue sair dali. Por isso que ela grita, por isso que ela chora. Não é porque ela está querendo mandar, não é porque ela está querendo provocar você, não é por conta disso. Crianças pequenininhas, de 2 aninhos, até 2 anos e meio, 3 anos ali ainda, até 3 aninhos, tá? Eles têm essa imaturidade cerebral, por isso que eles agem desse jeito. Então eles vão agir assim, por quê? Porque eles não compreendem o perigo das coisas, a gente fala não, a gente quer que eles entendam, eles não vão entender, ou porque eles estão em puro processo de desenvolvimento. E para eles, colocar o dedinho na tomada é a coisa mais fascinante do mundo, porque eles não sabem o que vai acontecer se enfiar o dedinho ali na tomada, né? Eles não sabem, eles querem descobrir. E aí a gente vai lá, a gente fala, não pode pôr o dedo na tomada, a gente tira. E a criança vai lá e quer pôr o dedo na tomada de novo. E a gente tira. Aí a criança fica irritada, ela chora, a gente fala, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não mexe aí. A criança não tem noção do perigo que é. Ela só sabe que ela quer ir lá mexer porque ela é curioso. Gente, é da natureza da criança. Dificilmente vocês vão ver uma criança saudável, uma criança de 2 anos, tipicamente, que vai ficar sentada, quietinha, comportadinha, que ela vai pôr o dedo na tomada, você vai falar não, e ela vai sair, vai tranquilamente para outro lugar. Não vou falar que não existe, mas é difícil, tá? Então a gente precisa entender isso daí. Mesma coisa, não adianta você sair com a criança de 2 aninhos, 3 aninhos na rua e a criança corre para a rua, solta da tua mão e corre. Não adianta você brigar, não adianta você bater. Ela não entende ainda a consequência de atravessar a rua sem olhar. Ela não sabe que o carro pode passar por cima dela, ela não sabe que o carro pode matar, ela nem tem consciência da morte ainda. Ela não sabe o que vai acontecer. Você pode chamar, pode brigar, pode bater, e eu te garanto que se você fizer tudo isso, se resolvesse, se bater na criança, se brigar com a criança, se falar um sermão para a criança, resolvesse, a próxima vez você deixaria ela tranquilamente sozinha, porque você saberia que ela não ia atravessar a rua. Alguém tem coragem de fazer isso? Meu filho tem 3 anos, eu não tenho. Porque eu sei que aqui, ó, a parte de raciocínio dele não está desenvolvida. Ele não sabe ainda que se ele atravessar a rua sem olhar, que o carro pode pegar ele, pode fazer um dodói muito grande ou pode até acontecer o pior. Não adianta bater, não adianta falar, não é assim que ele vai aprender. Por isso que eles não entendem. É diferente de criança de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, tá? É diferente. Então, crianças pequenininhas é o quê? É ter paciência para esperar essa maturidade cerebral que vai acontecer, essa maturidade de entender os perigos, de você poder conversar e a criança compreender. Por volta dos 4, 5 anos, tá? Quando é muito pequenininho, não adianta. Então, não é porque a criança é desobediente, ela simplesmente não está preparada para entender algumas coisas, tá bom? Criança pequenininha, elas querem abrir o armário, elas querem mexer nos potinhos da mãe, quer mexer nas coisinhas ali, elas querem descobrir, elas querem escalar, né, cadeira, mesa, querem ficar pulando no sofá, elas querem descobrir o mundo. Então, isso daí não é desobediência, não é. Papel nosso é fazer o que com crianças pequenininhas? Conduzir para o que ela pode fazer, tá? A nossa casa tem que ser uma casa acolhedora para criança pequenininha. Não pode ter um monte de coisa onde ela não pode nada. Ela está em puro processo de desenvolvimento. Ela quer descobrir, ela quer mexer, ela quer fazer parte. Então, uma casa acolhedora para a criança vai poder fazer as descobertas dela sem perigo. Essa é a diferença, tá?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as crianças maiores, as crianças de 5 aninhos. Ah, Jane, como compartilhar em grupo de WhatsApp? Jane, compartilhar o quê? A live? A live, depois que termina, você pode pegar o link dela e compartilhar lá, tá bom? Aqui você consegue compartilhar a live no Face, quem tá no Insta, compartilhar a live no Insta. Aí você pode fazer os compartilhamentos na tua rede social, tá bom? A Gisela, estou me sentindo mais tranquila com a sua explicação. Já estava achando que meu filho fosse hiperativo. Não, 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 fica tranquila, tá? Crianças pequenininhas, claro que daí tem aquelas que são mais tranquilas, tá? Mas o comportamento é típico, elas são mais tranquilas. E tem aquelas crianças que são típicas, mas elas têm. Eu falo que, né, Deus, quando foi fazer a receitinha deles, colocou uma pitadinha mais de um agito ali, tá? Mas são crianças normais. Crianças são crianças. Crianças normais. Eu falo sempre, a natureza não ia se enganar tanto assim, né, de fazer crianças tão pequenininhas ali já com esse pequeno defeito de fábrica, a desobediência, tá bom? É que a gente não entende o que acontece. E aí a gente cria altas expectativas em cima das crianças, em cima dos pequenininhos, tá? Então, é paciência, é respirar fundo, dá muito amor, muito carinho, beijo, abraço, carinho, chamego, não faz mal nenhum, tá? Não prejudica a criança, dá amor, dá carinho, dá colo, pode dar à vontade, está liberado. O que não pode é fazer por elas aquilo que elas podem fazer, tá? Então, criança ali de 3 aninhos, já pode pegar a sua roupinha e colocar no cesto do banheiro? Vamos incentivá-la a fazer. Cadê essa energia toda que tá aí acumulada? Vamos fazer gastar, tá? Então, criança pode pegar a roupinha dela, pode colocar no cesto. 2 aninhos, 3 aninhos já pode fazer isso daí. Criança de 3 aninhos, 2 anos e meio, 3, já pode descascar a sua bananinha, você pode dar para ela descascar. Então, você vai encorajando a sua criança. Por que é importante a gente fazer isso daí desde cedo? A gente encorajando a criança. Porque eu falei no começo que crianças obedientes são crianças encorajadas, tá? E agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo. Agora a gente vai lá para crianças de 4, 5, 7, 10 anos. Agora a gente vai pegar a outra fase da infância da criança, que aí são crianças que não obedecem porque elas estão desencorajadas. Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso, tá? Que se a gente não começa a cuidar e prestar atenção quando é menorzinha, quando chega na outra fase, aí sim vem os problemas de desobediência, tá? Que são as fases do desencorajamento aí, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, mamães de crianças aí, pitiquinhas, de 2, 3 aninhos, tudo tranquilo, entendido, tá? Podem respirar fundo, respirar aliviadas, que então a gente já acalmou o coração das mamães aí, tá bom? A Glaucia colocou aqui, ó, meu filho está com 6 anos e agora ele entende bem e melhorou muito em relação a essa fase dos 3 anos. Isso, ó, porque que na verdade, assim, todos nós, né, falamos que a criança, né, melhora o comportamento dela de 2, 3 aninhos quando ela vai ficando mais velha. Mas é porque a gente fala isso, na verdade, o comportamento dela, se a gente parar para pensar, foi sempre um comportamento natural, tá? Como a gente não entende o que está acontecendo, a gente julga como um mau comportamento. Mas a criança, ela tem um comportamento normal, tá? Quem já acompanha, quem já é super raiz aqui, já sabe, né? Já ouviu eu falar quantas vezes que a criança está em descoberta. Ela acabou de chegar nesse mundo. Esse mundo é novo para ela. Imagina você chegando no lugar completamente desconhecido, lugar que você nunca viu na vida, com coisas fascinantes ali. Você vai parar e vai ficar de bracinho cruzado, ou você vai ter curiosidade em descobrir como aquilo funciona? Que mundo é esse que eu acabei de chegar?
Entende? As crianças são assim, elas chegaram pra gente, as coisas não têm mais sentido, a gente vê toda hora, a gente mexe toda hora, a gente sabe tudo como funciona de cabo a rabo. A criança, não. A criança é capaz de abrir a tua gaveta, pegar um espremedor de limão e ficar horas ali com aquele objeto, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Porque para ela nunca viu, ela não sabe para que serve. E ela quer experimentar, ela quer conhecer o mundo. E Deus, a natureza, fez a gente assim para a gente poder se desenvolver, para a gente desenvolver nosso raciocínio, a nossa inteligência. A gente procurar ser curioso, querer saber como que as coisas funcionam, entender a lógica das coisas, né? Afinal de contas, nós somos o quê? Seres racionais. Então, a gente tem, que desenvolver. A criança pequenininha, ela não vai se desenvolver se ela ficar sentada o dia inteiro. Ela tem que desenvolver as habilidades sensoriais, ela tem que desenvolver a coordenação motora, a grossa e a fina, ela tem que se exercitar, ela tem que fazer movimento de pinça, catar objetos pequenos. Ela precisa disso para o desenvolvimento dela. É natureza que está gritando ali, pelo amor de Deus, deixa eu. E a gente não entende, a gente fica ali, cortando, 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 cortando a criança. Para de mexer aí, menino, desce daí, menina, né? Dá uns petelecos na criança para ela ficar quieto. E a gente está ali, indo contra a natureza da criança. Então, se a gente entende, a gente acolhe, a gente direciona para o que pode fazer, a gente acolhe a criança com as mudanças, as adaptações que a gente faz na nossa casa. Lá no método Mamãe Uau, módulo 7, as mamães Uau que estão aqui, fala sobre isso daí, de como a gente adaptar toda a casa para a criança. Não é adaptar, sair comprando coisa, gastando, não. Coisas só de você movimentar algumas coisas na sua casa, sabe? De você facilitar para a criança ter essa liberdade dela se desenvolver. Então, é isso que precisa. Agora, vamos lá que as mamães das crianças maiores já estão aí querendo saber. E agora, das crianças maiores, o que a gente fala? Tô vendo que vocês estão comentando que já estão mais tranquilas agora, né? Então, vamos lá, A Jucineide aqui, é uma que já está perguntando das crianças de 8 anos. Então, vamos passar para essas mães. Então, vamos lá. Passando, então, para crianças de 5 anos. As crianças de 5 anos que são desencorajadas, elas estão desencorajadas e elas demonstram esse desencorajamento delas através de 4 formas, tá? Segundo, eu tô seguindo aqui a linha da disciplina positiva, tá bom? Falando da disciplina positiva da doutora Jane Nelson, que a gente vai comentar aqui. Ela que é a linha que eu sigo, tá bom? Para vocês saberem que várias pessoas, cada uma adota aí uma linha, uma metodologia, então tô seguindo aqui a linha da disciplina positiva, que é uma linha que eu amo de paixão, tá? Então, falando segundo a doutora Jane Nelson, tá? Da disciplina positiva. A criança, ela pode chamar, então, a atenção, mostrar esse desencorajamento a partir de 4 formas, tá? A primeira forma que a gente vai conversar um pouquinho é quando a criança só sente que ela é pertencida e ela quer a atenção dela o tempo todo. Porque ela se sente que ela é amada e que ela tem o espaço dela quando você para e você dá atenção para ela. Não importa se a atenção que você vai dar para ela é uma atenção de forma positiva, quando você para, você olha, você conversa, ou se é de forma negativa, quando você para, você grita, você dá uma bronca. Para ela, o que importa é que ela roubou a tua atenção. Sabe aquela criança que tá o tempo todo ali, mãe, brinca comigo, mãe, né, tá lindo o meu desenho, mãe, vamos passear, e tá toda hora, você tá conversando com uma amiga e a criança tá ali chamando atenção. Você tá ali numa festinha e a criança tá lá, né, pulando, querendo chamar a atenção tua. É a criança que se sente pertencida quando a gente para e presta atenção nela. Então, essa é uma criança que está desencorajada, tá? Se a criança estiver encorajada, ela tá tranquila, ela tá segura, ela sente que ela é amada, ela percebe, ela sente que tem o espaço dela. E isso, gente, acontece muito também quando vem os irmãozinhos. Criança de 2, 3 aninhos, aí vem o irmãozinho, quando tá com 4, 5 anos, tá ali chamando atenção o tempo todo.
É onde muitas mamães, papais falam, piorou o comportamento, nasceu irmão, piorou. Por quê? Pensa, é uma crença equivocada que a criança tem, que quem chegou tem muito mais atenção que ela. E aí ela começa a chamar atenção porque ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir pertencente, tá? Então, essa é uma forma da criança mostrar a desobediência dela, tá? Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é quando a criança se sente pertencida, quando ela está no controle, quando ela dá a última palavra. Aí elas pensam, eu só me sinto aceita, eu só me sinto pertencente a esse espaço quando eu dou a última palavra, tá? Que é aquela criança que você fala, vamos, ela fala, eu não vou. Você pede para ela juntar os brinquedos, eu não junto. Sabe? É aquela criança que quer dar a última palavra, que tem que ser do jeito dela. Vamos comer arroz com feijão? Não, eu só como se for ovo. Então, essa criança, ela sente que ela só tem o espaço dela, ela só vai se sentir acolhida, é importante se ela der a última palavra, tá? Aí tem até um pouquinho a ver com a questão até dos temperamentos da criança, né? A criança que tem esse temperamento mais do fogo, da expansão, de querer estar no controle, no comando, são pessoas que têm muito essa característica de líder, né? E a gente já vem desde pequenininha, a gente já percebe criança que já tem esse espírito de liderança, aquela criança que está brincando e gosta de ser o dono da brincadeira, de mandar em todo mundo. Então, ela se sente bem, ela se sente aceita quando ela dá a última palavra. E aí, se essa criança tem uma mãe, ou se essa criança tem um pai, que gosta também de controlar a situação, que gosta de dar a última palavra, que gosta de mostrar quem manda, ó, o que acontece? Os dois vão bater de frente, tá? Então, esse também é um dos motivos da criança ser desobediente. Outro caso também já é quando a criança ela já não acredita mais que ela é pertencida, ela está muito machucada, muito ferida e ela quer machucar de volta, que aí é quando ela parte para vingança. É aquela criança que fala para você, não gosto de você, você é feia, quero morar com a vovó, tá? Não gosto da sua comida. Ela faz porque ela sabe que o que ela tá falando machuca. Ela está machucada, ela está sentida, ela está ferida e ela quer machucar de volta. E ela já sabe que ela sabe não, ela sente, né? A percepção dela, não que ela não é amada, não que ela não é pertencida, mas é a percepção dela, tá? Ela entende que ela não tem o espaço dela, então ela faz para poder machucar. Esse é o terceiro motivo da criança ser desobediente. E agora a gente vai para o quarto motivo da desobediência, que é quando a criança ela já desiste de tudo, ela não quer ser incomodada, ela tem certeza que ela não é aceita, segundo as crenças dela, tá? Segundo a crença dela, tudo crença equivocada, com certeza. Tudo bem que tem casos e casos, né? Que pode ser que a criança tenha até razão, mas a gente está falando de crenças equivocadas que a criança constrói na mente dela. E o último, então, é quando ela já, para ela tem certeza que ela não é aceita, que ela não pertence àquele espaço, ela se sente que ela não é capaz de fazer nada, e aí aquela criança que está completamente desmotivada. Fala, eu não vou, eu não consigo, eu não quero, deixa para lá, hoje não. Essa é uma criança que já está até meio depressiva ali, tá? Já não confia nela, não acredita nela, ela só quer me deixa em paz. É o que ela quer. Não adianta você falar, não adianta você pedir, se vir com sermão é pior ainda. É o quarto motivo da desobediência, tá? Então, com certeza, se você enfrenta aí na sua casa algum problema de criança desobediente, eu tenho certeza que você conseguiu enquadrar a situação em algum desses quatro casos. Você não precisa colocar qual caso, mas eu preciso saber se o que eu falei fez sentido para você. Se você puder, por favor, colocar para mim se fez sentido, se você conseguiu identificar em algum dos motivos, não precisa dizer qual, não precisa dizer o que acontece, mas só para eu poder entender, porque eu falo sempre assim, ó, a comunicação não é só um falar. A comunicação é o que um fala
e o que o outro ouve, o que o outro entende. E eu preciso saber se o que eu estou comunicando, né, se está atingindo vocês de forma positiva, tá? Então, peço, por favor, se vocês puderem me dar o retorno, se vocês conseguiram identificar, se faz sentido para você, tá bom? A Ana já comentou que faz sentido. Ana, muito obrigada. A Ana colocou o motivo 3, tá? Obrigada por ter compartilhado aqui com a gente, tá bom? Tô vendo aqui a Gláucia, deixa eu ver aqui. A Giselda, fez muito sentido, tá? Que bom saber que vocês então conseguiram entender. A Jane também colocou aqui no Facebook que sim, que conseguiu entender que fez sentido. A Ju, e como faz sentido? A Ju já. Isso você já sabia, né, Ju? E o que fazer também, a gente está vendo agora, né? Ó, a Cleide, que também é uma mamãe uau aqui com a gente. Faz sentido. Para vocês tem que fazer sentido, né? Cleide e a Juju, que são super uau aqui. A Madalena faz sempre sentido. Ótimo. Então, a gente precisa entender assim, ó. Quando a gente fala a criança é desobediente, é como se a gente estivesse colocando um peso em cima da criança, né? Entre aspas, né? Não gosto de usar essa palavra que ela é meio pesada. A gente fala, né? A culpa é da criança, criança desobediente, como se fosse só a criança. Mas a gente tem que entender que a questão da desobediência é sobre como a criança se percebe na família, como ela se sente na família. Não é como você trata a criança, é diferente, tá? Na tua cabeça, mamãe, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que você faz o melhor pelas crianças, o melhor pelo seu filho. A gente faz, né? A gente busca a força que às vezes a gente nem tem, é por eles. Mas às vezes a gente não está conseguindo comunicar, às vezes a gente não está conseguindo passar de forma eficiente essa ideia de que a criança é pertencida, que ela é amada, que ela tem aquele ambiente, que ela faz parte desse mundo, desse ambiente, tá? Então, às vezes a gente não consegue chegar no mundo da criança. Então, a questão da desobediência é sobre a percepção dela. É a nossa mensagem que a gente não está conseguindo passar para ela de forma adequada, tá? A Jane colocou aqui 1, 2, 3. Acontece um pouquinho de cada. Obrigada. Silvana colocou que se identificou também. Obrigada. A Lu ainda não demonstram desobediência. Obrigada, Jucineide. Faz tanto sentido que estou me sentindo triste. O motivo foi 3 e 4. Ju, nada de tristeza, tá? Nada de tristeza, nada de culpa, tá bom? A gente é mãe, a gente é humano, tá? E a gente faz o melhor pelos nossos filhos. Eu falo, inclusive ontem na mentoria, a Cleide não pôde estar, mas a Ju esteve. A Ju, Mamãe Uau, estava na nossa mentoria ontem, e ontem eu falei assim, quando a gente faz algumas reflexões, claro que com quem está na mentoria, a gente já entra com a forma que a gente age, né, nesses casos. Então, a mentoria, o programa é para isso. Mas o que eu falei para elas, assim, quando a gente traz isso daí, é para a gente tirar uma venda dos nossos olhos de coisas que a gente não sabe, a gente não tem ideia. E aí, quando tira e a gente enxerga, não é para ficar e para baixo triste, é para, poxa, que bom que agora eu estou entendendo o que está acontecendo. E eu posso sim ter oportunidade de pegar e de fazer diferente. Quando a gente sente culpa, a gente fica com tristeza, isso daí meio que paralisa, deixa a gente para baixo, deixa a gente depressivo. E esse sentimento não leva a gente para muito longe. Sabe? Agora, quando a gente para e pensa, poxa, olha só, estou entendendo agora o que pode estar acontecendo, né? Tenho a chance de fazer diferente, enquanto eles são pequenininhos, então que bom, olha a oportunidade, tá? Então, eu gostaria que vocês não se sentissem. A live aqui, o que a gente fala, é para a gente poder abrir os olhos, enxergar tudo que tem por trás, tá bom? Então, é nesse aspecto que a gente conversa. Show tristeza, combinado? Deixa eu ver aqui que mais. A Patrícia perdeu o motivo 1
Não captei muito, mas beleza. Vamos lá, gente. Vamos continuar para a gente terminar aqui. Eu quero comentar com vocês duas situações para vocês poderem compreender um pouquinho, tá? A gente não, né? Infelizmente não tem como eu passar para vocês tudo, o que dá para fazer em cada caso, as técnicas, mas eu vou comentar com vocês duas histórias, tá? Para vocês pegarem um pouquinho aí disso que a gente conversou. Tem uma aluna do programa, até eu pensei que ela ia estar hoje aqui, que ela sempre está, hoje ela não esteve, mas não vou falar o nome, se ela tivesse, se ela quisesse se identificar, tudo bem. Mas ela estava me contando que a criança dela, se eu não me engano, ele tem 3 anos e meio, tá? Tem 3 anos e meio e o pai estava falando com o tio agora, esses dias, na época de pandemia, em vídeo chamada pelo WhatsApp, estava conversando ali, o pai com o irmão dele, o tio da criança, e o tio da criança pegou aquele chocolatinho em forma de ovinho, caro, né? Que as crianças veem e querem e não vem nada ali dentro. O tio pegou um daquele lá e mostrou para a criança e falou: olha, fulano, a hora que você vir aqui na casa do tio, esse aqui é teu. Imagina para uma criança de 3 anos, 3 anos e meio, por aí, vem aquilo lá. O menino quis na hora. E o menino começou a chorar, a gritar, eu quero, e começou a fazer o que a gente fala? A birra ali dos 2, 3 anos, né? Por quê? Porque a criança ficou descontrolada, ela não consegue raciocinar, ela não tem ideia, né? Quanto tempo que ela já está em casa, quando ela vai poder sair, que está tendo pandemia, que semana que vem, que daqui 3 dias ela não tem noção, não adianta você explicar, ela não entende. E a criança começou a chorar. E a mãe, né, do programa, fazendo o curso aqui com a gente, vendo as técnicas, as estratégias para poder lidar, tinha explicado para o pai, vai passando o que foi aprendendo no programa, e aí, a hora que o menino estava em descontrole emocional, não tinha o que conversar com o menino, o pai falou para ele: filho, eu preciso tanto de um abraço. E ela me contou que foi como mágica. Ele parou de chorar, foi secando as lágrimas, deu um abraço gostoso no pai, eles ficaram ali um pouquinho, calmou, o pai conseguiu conversar com ele. Vocês entendem? Não precisa mandar a criança engolir o choro, não precisa mandar a criança ir para o cantinho do pensamento, não precisa. Se a gente tem as ferramentas certinhas, a gente consegue agir com gentileza, com firmeza, entendendo cada cena da situação. Isso daí ela me contou na semana passada o que aconteceu. E aí eu quero também contar para vocês uma outra história. Essa outra história é de um curso que eu fiz online. E nos cursos, né, que a gente faz, nos workshops, a gente tem as vivências. E aí tinha uma mãe que estava comentando que ela estava no telefone com a amiga e a filha de 5 anos ficava do lado toda hora chamando a mãe, chamando e querendo mostrar as coisas, não deixava a mãe falar com a amiga. A mãe fez o que? Ela estava contando, participando ali do treinamento, porque a gente faz as vivências, a gente tem que aplicar em casa, né? Tudo que a gente fala, a gente tem que viver também. Então, é uma coisa assim muito bacana que a gente troca as experiências. E aí, essa mãe fazendo o curso falou que a filha lá chamando atenção, o que ela fez? A mãe tirou o relógio de pulso, deu para a filha e falou: filha, tá vendo esse ponteiro movendo rapidinho? A filha falou que sim. Ela falou assim: então vamos fazer o seguinte: você vai contar 10 voltas. Quando esse ponteiro der 10 voltas, eu te garanto que eu já vou ter terminado a conversa e eu vou poder dar atenção para você, combinado? Claro que a mãe pediu licença para a amiga primeiro, nem explicou. A menina sentou do lado da mãe e ficou ali, olhando o relógio. Acontece que, enquanto o relógio deu 3 voltas, a mãe encerrou a conversa, desligou o telefone. Quando a mãe desligou o telefone, a filha falou: nossa, mãe, só foram 3 voltas, você ainda podia ter falado mais 7 voltas, tá? Então, olha só, sem precisar gritar, sem precisar estressar,
A criança ficou ali quietinha, olhando ali, ela teve uma atividade, ela pôde ali se concentrar numa atividade que a mãe passou, a mãe conseguiu terminar a conversa, tá? Então, sem brigar, sem gritar, sem estressar. Isso que é a disciplina positiva, tá? Onde você vai conduzindo a criança pelo que você quer dela, sem a gente precisar estressar, tá bom? Madalena, colocando aqui, deixa eu ver. É verdade, isso eu aprendi aqui com as lives, aconteceu comigo também no supermercado. Eu, toda vez, quando ela faz algo que fica irritada, eu peço o abraço e falo para ela, te amo. Que bom, você tem me ajudado muito, a Jucineide. Obrigada, gente. Isso tem acontecido aqui comigo. A Tati, que lindo, lindo. Gente, é respeito, sabe? A gente vê a criancinha ali, a criança, como um ser humano, sabe? Eu recebo, gente, diariamente. É muito, 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 muito mães que mandam assim para mim, Lisa, o meu filho não sabe ouvir não. O que eu faço? Aí eu falo, não diga não, não é? Porque vocês já viram eu falar, a gente já fez até enquete aqui nas lives. Quem gosta de ouvir não? Ninguém gosta de ouvir não. Então, eu não gosto. Se a pessoa tá comigo, tudo para mim fala não, tudo que eu falo tá errado, tudo que eu quero fazer não posso, né? Toda a minha palavra, meu ponto de vista tá errado, eu vou ficar irritadíssima. Ninguém gosta de receber não. Se a pessoa agora mostra pra gente outras possibilidades, outras formas, envolve a gente, aí sim, com certeza, fica um relacionamento mais gostoso. A criança fica encorajada, tá? Então, gostaria de deixar essa mensagem aqui para as mamães de pitoquinhos aí, de 2, 3 aninhos. Fiquem tranquilas, respirem fundo. Essa fase vai passar, vai vir outra. Vamos começar a plantar agora, que tem 2, 3 aninhos. Já vamos começar encorajando as crianças, desde já. E para as mamães de crianças maiores, pode ter certeza que por trás do mau comportamento da criança tem um desses 4 motivos aí da desobediência que precisa ser trabalhado, tá? A mamãe e o papai tem que saber como agir para poder reverter, virar a chavezinha. Quando você pega essa crença que a criança tem equivocada sobre ela mesma e você vira a chavezinha, você muda isso daí, o comportamento dela transforma, tá bom? É transformador, é gratificante, é a coisa mais linda do mundo, tá bom? A Jane, como queria uma monitoria, acho que uma mentoria. Querida, vamos ver se em setembro a gente consegue abrir mais uma turma aí, tá bom? Vamos ver. Agora eu tô cuidando aí das mamães que entraram por hoje. Vamos ver se em setembro a gente abre. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo por aqui, tá bom? Podemos usar essas atitudes com crianças novinhas? Vai funcionar? 1 ano e 4 meses? Lu, se ela compreende, 1 ano e 4 meses, se ela compreende, se ela entende, provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Agora, assim, ó, estratégias para a gente poder usar com as crianças, tem mais de 50 estratégias, tá? Por quê? Porque depende muito, depende da idade que a criança tá, depende do temperamento dela. Você tem que estar confortável com aquilo que você está fazendo. Então, a gente vai vendo ali as técnicas que vão se encaixando, mas essa do abraço, pelo menos, ela funciona muito bem, tá? Muito bem. Se é de coração, se a criança vê que você está conectada ali com ela, aí você não vai falar para a criança, né? Igual eu já vi mães falando. Ai, vem cá, me dá um abraço logo. Não, a criança não vai querer chegar perto. Tem que ser genuíno, tem que ser do coração, de verdade, tá bom? Gente, suas lindonas. A Isa mandou um monte de mensagens. Perdoa que agora que eu tô vendo aqui no YouTube, tá? Pensa assim também, como a Glaucia, filho de 2 anos e 1 mês. Faz algum tempo que o comportamento começou a ficar mais difícil, principalmente por não entendê-los. Mas ainda temos tempo. O importante é que queremos melhorar. Como a Lisa diz, melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Sensacional, muito bom. Estamos ajudando a formar indivíduos, estamos buscando essa ajuda enquanto crianças ainda há tempo, com certeza. E se a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos,
se a gente quer um mundo melhor, não esqueçam, os nossos filhos vão conviver juntos no futuro, né? Os nossos filhos que vão estar aí no comando de tudo. Então, se a gente quer o futuro melhor começa dentro da nossa casa. É a gente fazendo o melhor por eles. É a gente fazendo eles se sentirem melhor. Eles se sentirem emocionalmente saudáveis, emocionalmente equilibrados. E eu te garanto, mamães que estão aqui comigo, eu te garanto, a sua criança não vai se sentir melhor levando chinelada. Ela não vai se sentir pertencente ficando de castigo, levando palmadas, sendo abandonada no cantinho do pensamento. A criança não vai se sentir melhor dessa forma. Não vai, tá? Um tempo atrás, a gente ouviu aí, acho que deve estar com uns 15, 20 dias, mais ou menos, foi noticiado aí umas falas do nosso ministro aí da Educação. Não sei se as fontes são seguras ou não, mas eu vou te falar, quem defende que a criança seja educada na base da cinta, na base da vara, na base do castigo, eu coloco aí um pouco em dúvida, com base em tudo que eu já vi, com base no que eu vejo com as mamães aqui que entram no curso, com base no que eu estou aprendendo muito, tenho muito ainda para aprender na disciplina positiva, com o que eu aprendo com os meus filhos. Então, vamos pensar um pouquinho, tá? Se você tem dúvida, é só você se colocar no lugar da criança. Se imagina no lugar da criança. Se imagina você, se você apanhou, se você foi deixado de castigo, o que você pensava, o que você sentia quando você era tratado desse jeito. Nenhuma criança vai agradecer, vai dar beijo e abraço pela surra que levou. Não vai fazer assim, tá? E é o que eu falo também sempre. Que bom que existem pessoas que protegem os animaizinhos. Que bom que estão protegendo nós mulheres. Que bom que protegem os idosos do nosso Brasil. Que bom que todos os pais protejam as suas crianças também da violência, né? A violência física e a violência emocional. Os dois, violência física e violência emocional. Combinado, gente? Então, olha, bora lá? Vou me agasalhar porque aqui tá um gelo. Eu estou congelada. Combinado? E beijo grande para vocês. Semana que vem a gente volta com mais live, tá bom? Beijão, gente. Se cuidem.